1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Antes, eu quero mostrar para você o significado de uma palavra. Queria que você acompanhasse bem agora no telão, aonde eu quero que você, junto comigo, veja esse significado. Olha para o telão, por favor. A palavra vigilância significa ato ou efeito de quê, gente? De vigiar. Também diz assim: estado de quem permanece o quê? Alerta. De quem age com quê? Precaução. Para não correr o quê? Para não correr risco. E finaliza dizendo o quê? Cuidado. Uma pessoa vigilante é uma pessoa que tem o quê? Cuidado. Uma pessoa vigilante, ela não quer correr o quê? Riscos. A gente vive uma geração hoje que a maioria dessa geração prefere correr riscos. Você viu aqui o irmão hoje chorando, porque durante 30 anos, tudo que ele ganhava ia para o crack. Causava um desespero na família total. E hoje ele viu aqui o que o amor de Cristo fez na vida dele. Se batizou, entregou a vida para Jesus, chorou aqui, a esposa do lado, a mãe do outro lado, e falou assim: nunca mais eu quero saber de droga. Bispo, por que o senhor está falando isso? Porque se a gente não vigiar, a gente é o próximo a cair em tentação. Mas bispo, por que o senhor está falando isso? Todo domingo eu venho para a igreja. Eu sou uma pessoa cristã, eu acredito no poder de Deus. Eu estou falando isso porque a própria Bíblia nos ensina que a gente tem que vigiar. Vigiar é ter cuidados. Estava esses dias conversando com o bispo a respeito de alguns pontos aqui, que pessoas estão assaltando próximo ali, quem vai para o aeroporto. Os carros fazem a curva, vão lá, alguns bandidos se antecipam e assaltam. Quando a pessoa vigia, o que é que ela faz? Ela vai pelo aquele caminho? Não. Ela sabe que aquele caminho ela pode ser assaltada. O vigiar é ter cuidado. O vigiar é você permanecer, como diz ali, ó, em alerta. O que é permanecer em alerta? É você todo o tempo estar observando. Você já viu como são os guardas, os policiais? Eles têm que estar em alerta. Se eles não estiverem em alerta, pode ocorrer ali uma situação que ele não esteja preparado para resolver. A pessoa que está em alerta, ela está preparada. A pessoa que está com precauções ali, como diz ali, ó, o dicionário, o significado, ela se prepara para não correr riscos. E ela tem cuidado. Agora nós vamos aqui para a palavra de Deus, aonde diz o título aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, o título diz assim, ó: a necessidade de quê? De vigilância. Essa palavra é para quem está na presença de Deus. Essa palavra é para quem quer realmente se manter na presença de Deus. Essa palavra é para os últimos dias que vivemos, porque os últimos dias que a gente vive são dias sombrios, são dias difíceis. Você vê que a cada dia a gente vê o amor esfriando das pessoas.
cada dia a gente vê que as pessoas não se preocupam, a boa parte dela, com a presença de Deus. E é aí que a gente vê que temos que ter necessidade de vigilância. Porque se a gente não se cuidar, a gente é o próximo a cair. Mas bispo, vira essa boca para lá, bate na madeira. Você pode bater em qualquer madeira. Se você não vigiar, você cai. Você pode conhecer a Bíblia. Se você não vigiar, você cai. Você quer saber de uma coisa? Existe alguém que conhece mais a Bíblia do que o diabo? O diabo conhece a Bíblia mais do que nós, muito mais. É tanto que quando ele foi lá tentar Jesus, lembra o que foi que ele falou? Lá em Mateus 14, Mateus 4, perdão. O diabo falou assim para Jesus, ó: está escrito. Você pode ver: ao Senhor teu Deus darás ordem aos anjos. Como é que fala? Está aí o texto aí? Olha aí, ó. Olha o que ele falou. Eles, eu acho que é antes do que isso daí, ó, que ele fala, está escrito. Rapaz, o diabo conhece a Bíblia mais do que eu e você junto, do que todos nós. Olha aí, ó. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está o quê? Está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Ou seja, ele usou a própria o quê? Palavra. Aí eu pergunto: por que o diabo caiu? Porque ele não vigiou. Ele deixou o orgulho dele prevalecer. Ele falou assim: eu vou ser maior do que Deus. Você tem que entender que não basta só a gente conhecer a palavra. A gente tem que reconhecer a nossa pequenez. A gente tem que ser humilde. Sabe por que tem gente que não ora? Porque não é humilde. Sabe por que tem pessoas que não lêem a Bíblia? Porque ela acha que não precisa da palavra. Tudo isso é orgulho. Falta de oração, orgulho. Falta de leitura da Bíblia, orgulho. Tudo isso são consequências de pessoas que estão prestes a cair. Tudo isso. E a palavra de Deus diz lá, continuando em Tessalonicenses, presta bem atenção no que diz. Fala assim, ó. Coloca o texto, por favor. Diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Olha só o que diz esse versículo 6. Não durmamos como os demais. Isso significa que tem gente o quê? Dormindo. Você está entendendo o que Deus está querendo falar? Mas bispo, tem gente dentro da igreja dormindo? Demais. Às vezes a gente não é só dormindo. Às vezes eu pego algumas pessoas dormindo aqui. Esse dia teve um irmão que estava dormindo assim, quase caía. Mas não é esse dormir que a palavra está falando. A palavra dormir que Deus está querendo nos mostrar é a falta de vigilância. Tem muita gente que não está vigiando. Quer ver um exemplo? Tem gente que não vigia nas amizades, principalmente vocês jovens.
Tem amizade que só leva você para o fundo do poço. Ao invés de tirar a pessoa do fundo do poço, tem uns que leva. Você vê hoje, o que mais a gente vê são pessoas levando outras para o fundo do poço. E a maioria são os supostos amigos. Leva para beber, leva para se drogar, leva para trair, leva para balada. As pessoas hoje em dia não estão entendendo que Jesus está voltando e vai pegar muita gente de surpresa. E vai ser falta de aviso? Não, porque aviso tem demais. Você vê que a palavra de Deus é farta. Hoje você liga um rádio ali para você escutar, tem algum pastor pregando. Seja da Igreja Mundial, de outra igreja, tem ou não tem? Tem pastor pregando. Você vai hoje numa televisão, tem programas falando da palavra de Deus. Você vê que a nossa programação hoje é 24 horas falando da presença de Deus. 24 horas. Mostrando Jesus para as pessoas. Ou seja, está todo o tempo lá. Vigiem, vigiem. Entrega a vida para Jesus, busque. Tem um bispo, tem um pastor, aí entra um apóstolo, daqui a pouco o bispo Jorge. Você coloca aqui no canal 39, tem a gente falando. Ou seja, falta da palavra e de aviso não tem. Está vasto. A todo tempo está vasto. Você vai numa rede social, hoje você tem que vigiar. Tem pessoas falando da palavra de Deus? Tem. Mas o que tem de gente hoje tentando distorcer a palavra de Deus na rede social é brincadeira. Se você não tiver cuidado, você se perde. Tem pessoas que elas saem escutando todo tipo de pregação. Isso está certo? Meu irmão, você tem que vigiar. Tem uns que falam tão bonito. Esses dias eu estava vendo um pregador. Olha, pode vir, pode permanecer assim, do jeito que você está. Não. Você pode vir do jeito que você está, mas você não pode permanecer. Você tem que mudar, ué. E eram palavras bonitas. Olha, Jesus é lindo, Jesus é isso, Jesus é top. E as pessoas ali batendo palma. O evangelho verdadeiro é o evangelho que confronta. É o evangelho que dói na gente às vezes, machuca, porque a gente está lutando contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. E você acha que é fácil abrir mão da nossa vontade? Claro que não. Posso ser sincero? Talvez muitos de nós aqui gostariam de estar em casa agora deitado até 10 da manhã. Meu irmão, minha esposa sabe, eu acordo 5 da manhã. 5h30 da manhã. Eu tenho um relógio biológico que eu consigo, eu só dormir 2 da manhã, 3 da manhã, 5 horas eu estou acordado. E você, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Às vezes o nosso corpo está tão cansado, às vezes o nosso corpo está pedindo para a gente ficar deitadinho ali. Aí o que é que você faz? Vence o seu desejo, a sua carne, a sua vontade, vem para a igreja. Por que você vem para a igreja? Porque você sabe que temos que vigiar. Temos que vigiar. Porque falta um domingo. Aí daqui a pouco a pessoa fala: faltei esse domingo, eu vou faltar o outro também. Depois eu falto, eu vou para a igreja está lá todo o tempo, aí vai faltando mais uma outra semana. Aí daqui a pouco já deixa de orar. Deus me escuta, Deus me entende. Aí no outro dia já não ora de novo. Depois já para de ler a palavra de quem? De Deus. Daqui a pouco a pessoa está fora da presença de Deus, porque faltou vigiar. Então a gente tem que estar pronto, porque num dia que Jesus vier buscar a igreja, a gente não venha ser pego de surpresa. Porque como diz a palavra, olha aí o versículo 7, ó. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos o quê? Sóbrio, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança de quê? Da salvação. Sabe o que é que mantém a gente vivo na fé? A esperança de quê? Da salvação. A gente está aqui por causa disso. Eu não estou aqui porque o pastor fulano, beltrano, ciclano. A minha esposa não precisa estar me lembrando. Ó, você tem que orar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ela não precisa. Eu sei a minha vigilância que eu tenho que ter. Eu sei que eu preciso vigiar, me guardar, me proteger. Porque se eu perder a esperança da salvação, sabe o que leva muitos a saírem da igreja? Perder a esperança da salvação. Só que a pessoa inventa um monte de pretexto. Ah, eu saí por causa disso. Ah, eu saí por causa daquilo. Ah, eu não gostei daquilo que o obreiro falou. Ah, eu não gostei do que o pastor, o bispo falou. Ah, olha, tem uma mulher lá na igreja que me olha diferente, por isso que eu não gosto disso, daquilo. Meu irmão, tudo desculpa. Porque quem tem esperança da salvação não larga Jesus por nada. Quem tem esperança da salvação vai estar firme com Ele em todo o tempo. Aí o versículo 9 diz assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar o que, gente? A salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo que Deus destinou todos nós para a salvação? O desejo de Deus é que eu me salve, que você se salve, seu filho se salve. Deus quer que cada um de nós venhamos obter a salvação, mediante o que Jesus Cristo fez por nós. É o que está dizendo ali a Bíblia. Olha lá no telão, ó. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união que? Com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis o que? Fazendo. Olha para mim, tem gente que comete um erro muito grave. Tem pessoas que quando ela vê uma pessoa se afastando da presença de Deus, ela taca-lhe o pau, como diz o ditado. Ao invés de ajudar, ao invés de orar, ao invés de sentar com a pessoa, fortalecer, como diz a própria palavra que a gente acabou de ler agora: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O mundo lá fora já tem crítico demais, gente. Já basta as pessoas nos criticando lá fora, falando mal. Já basta as pessoas lá fora querendo ver a nossa queda, o nosso sofrimento. Sabe o que a gente mais vê nos dias de hoje? Os próprios irmãos se degladiando, brigando, discutindo, falando mal um dos outros. Ao invés de se consolar, preferem se criticar. Ao invés de se ajudarem espiritualmente, orando um pelo outro, preferem apontar o dedo. A gente vive um mundo hoje tão difícil de viver. A gente vive momentos hoje tão complicados de sobreviver. E a gente tem que aprender uns aos outros a ajudar. A gente tem que aprender uns aos outros a orar, a se dedicar, a lutar pelo outro.
Você vê que hoje, quando eu falei, a primeira coisa que eu cheguei aqui, que eu falei, foi em relação aos obreiros, para se cuidarem, para vigiar, para orar. Porque os obreiros hoje é um instrumento que Deus usa muito na igreja. Ontem teve um testemunho aqui na nossa igreja no sábado. Quem estava sábado aqui na igreja ontem? Onde uma senhora chorando disse que uma obreira colocou a mão no estômago dela e as dores que ela não aguentava mais sumiram. Não sei se vocês viram esse testemunho ontem. Até chamei a obreira, pedi para dar um abraço. Porque, meu irmão, o diabo está olhando para mim, para você, querendo um vacilo nosso. Se a gente não vigiar, a gente está perdido. Você sabe qual é o momento que o ladrão ataca? O ladrão, ele ataca quando a gente está despreparado. É tanto que a maioria dos assaltos acontece por trás. Você está de costas, chega o assaltante e chega com a arma, com a faca e quer levar aquilo que é seu. Então eu quero que você entenda que a vigilância é necessária. E o que é que eu tenho que fazer para vigiar, bispo? Orar sem cessar. Orar todos os dias. Bispo, orar todos os dias? Sim. Você precisa se alimentar todo dia, não precisa se alimentar todo dia? Quem aqui se alimenta todo dia? Levante a sua mão. Quem aqui toma banho todo dia? Tem alguns que não levantaram a mão não, hein? Cuidado, hein, rapaz. Quem toma banho todo dia? Agora melhorou. Não sei se foi por vergonha. Não sei, né? É importante tomar banho? É, né? É importante se alimentar, tomar banho. Por que a gente toma banho todo dia, se alimenta todo dia e não pode orar todo dia? Ore, meu irmão, vigie. Vai sair de casa, ore. Chegou em casa, agradeça, ore de novo. Por que você acha que eu estou fazendo essa oração todo dia, 22 horas com o povo? Para que ninguém esqueça que a gente tem que agradecer a Deus pela nossa vida. Está lá na televisão, no YouTube. Quem tem orado 22 horas? Levante a mão. A gente está lá orando junto. Estamos lá clamando, falando para Deus: Senhor, nos ajuda, obrigado por mais um dia. Porque a oração é importantíssima para quem vigia. A oração está aí, ó. Orai sem o quê? Cessar. O que é que significa isso? Orar sem parar. Aí, ó, orai sem cessar. E em tudo o quê? Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para o quê? Para convosco. Você tem que orar todo o tempo e vigiar, meu irmão, porque o diabo está em nosso derredor. A Bíblia fala que ele está em nosso derredor, rugindo como um leão. Você vê a comparação que a Bíblia fala, né? Qual é o animal considerado o rei da selva? Qual é? O leão. É o mais o quê? Feroz. Olha a comparação que a Bíblia fala. O diabo, tá aí, ó. Sede sóbrios e o quê? Vigilantes. Hoje, a gente está falando hoje sobre o quê? Vigilância. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas esse procurando alguém para devorar, sabe o que é? Devorar nas drogas, devorar no álcool, devorar na prostituição, no adultério, na mentira. É assim que o diabo vai devorando aquele que é de Deus. A pessoa vai dando brechas, a pessoa vai deixando de vigiar, e o diabo, que é o nosso adversário, devorando cada um de nós. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje na igreja? Porque Deus quer que você tenha vigilância. Deus te chamou aqui hoje para dizer: meu filho, vigie. Eu estou cuidando de tudo da tua vida, diga glória a Deus. Mas vigie, porque eu estou voltando.
E quando eu voltar, eu quero que você esteja preparado. Glorifique a Deus bem forte. Amém? Quem entendeu a palavra? Fique de pé no seu lugar.